Oi, oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais uma nova edição do podcast Talentos no Mundo. Hoje a gente está com a sala cheia, com as mulheres incríveis, parceiras aqui da Talentos Internacional. E antes da gente começar, já quero dar aquele salve para a Isa, que é a minha dupla, minha fechamento, como diz a turma jovem. Tudo bem, Isa? Isa lá no Canadá, eu aqui Exatamente. em Dubai. Tudo bem. E a gente tem mais duas convidadas hoje, que é a Raquel, que está lá em Portugal, em Lisboa, e tem a Marisa, que também está no Canadá, em Toronto. Então, assim, é uma sala internacional. Esse episódio é um episódio especial, que a gente está fazendo uma edição para o Dia das Mães. Então, assim, vai ser no formato um pouco diferente, mas dinâmico e sempre interessante. Mas antes da gente começar, pessoal, para pensar. Raquel, que horas são aí, Raquel? São 19h09. Aqui, 22h09. E aí no Canadá, meninas? 2h09. Então vocês veem a dificuldade, a engenharia para a gente formar essa sala É online, verdade. mas conseguir ajustar o horário de todo mundo. Então, pô, vai lá, deixa aquele like, para a gente é super importante. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo. A gente tem mais de 20 edições disponíveis, assim, com muitas, muitas histórias bacanas, histórias interessantes. Então, ó, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal e aproveita, olha, vai lá no sininho e aperta nas notificações. Então, sempre que tiver uma edição nova, você vai ficar sabendo em primeira mão. Mas vamos lá, então, edição especial Dia das Mães. Eu hoje não vou apresentar ninguém, a gente vai começar no formato novo. E aí eu quero, assim, iniciar com a Marisa Oliveira. Marisa, seja bem-vinda. Obrigada por dispor do seu tempo aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bem, né? Obrigada a vocês por me convidarem. Na verdade, já fui convidada algumas vezes, né? E Você tá sempre deixando, fugi. tava deixando aí na pista, tá me deixando na Tava, pista. tava só fugindo de vocês. Mas, enfim, é um prazer participar do podcast, principalmente falando do Dia das Mães. Né? Conheço você pessoalmente, a Isa é minha parceirona também é de Canadá há muitos, muitos anos. A gente tem uma história aí bem legal, interessante. E prazer, Raquel. Eu conheço você do Instagram, enfim, do que as meninas falam. É um prazer conversar com você, já saber um pouquinho da sua O prazer é história. todo meu. E aí, quem é a Marisa? Conta aí, Marisa. Então, a Marisa é uma mulher jovem, de 52 anos. Tenho duas filhas, né? Hoje, as duas se encontram aqui no Canadá. Eu mudei para o Canadá, por volta de 9 anos, vai completar 9 anos, na verdade. E vim, na verdade, por causa das minhas filhas. A minha filha mais velha, né? Ela já estava aqui há bastante tempo e surgiu essa oportunidade. Eu acabei vindo. No começo vinha, voltava, e hoje eu moro no Canadá. Então, essa é a Marisa. Delícia. E a Raquel, que está lá em Lisboa. Gente, olha, a Raquel está um dia após, essa edição ainda vai para o Pois o caos. um dia após o caos, mas ela está aqui firme e forte porque ela é uma mulher guerreira de luta que se comprometeu e falou que ia fazer e está fazendo. Um dia após aquele apagão louco, né? Que atingiu, acho que foi Portugal, Espanha e uma parte da França também, né? Exatamente. Exatamente. Olá, mulheres lindas, macias da minha vida, como eu costumo chamar vocês. E é uma honra mais uma vez estar aqui, né? Nesse podcast maravilhoso, que é essa grande ideia da Anete e da Isa, maravilhosamente unir essas mulheres do mundo inteiro. Eu sou Raquel Cruz, sou brasileira, moro em Portugal, tenho 47 anos e sou mãe do Josué. Ele também tem 26 anos. E sou imigrante aqui já há um tempo, né? E tenho criado minha trajetória. Sou formada em administração, atuo como cabeleireira, que é a minha profissão de paixão, e tenho o Colab Raquel Cruz, que também é um grupo de mulheres justamente para unir essa força feminina aí no que a gente pode se ajudar. E é isso, depois desse apagão, dessa tormenta toda, recém-chegada do Brasil, já cheguei, peguei o apagão. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A Isa você já conhece, pessoal, mas ela hoje ela vai se apresentar
como mãe? Eu sou a Isa, gosto agora, adorei. Ontem eu ouvi em Portugal que a gente não deve dizer que tem 50 a mais, nós somos as seminovas. Adorei esse termo. Também. Foram novas um dia, mas ontem eu vi no. Então, seminova, mãe de um filho que mora em Londres, e maravilhoso. A Marisa conhece, a Nete conhece, Raquel também conhece já. Meu Já amigo conhece o querido. Noah. O amigo querido, exatamente. É, viajante, Isa. Hoje eu digo que eu não tenho casa nem lugar, eu gosto de ser nômade, gosto de me sentir assim. Acho que é a melhor fase da minha vida. Gosto desse trabalho, trabalhar fazendo ligações e conexões, link, como diz Raquel. E, assim, honrada de tê-las hoje aqui. A Raquel, principalmente, que sempre foi uma surpresa muito boa para a gente. Através de Raquel, a gente já conheceu várias histórias, várias mulheres e mães com histórias diferenciadas, a Nete também. E a Marisa é minha amiga de longas datas, a gente se conheceu no início que eu cheguei aqui, estudando, eu conheci Marisa na George Brown. A gente tem uma história muito parecida de desafios nesse país gelado e muita história para contar, e ela me acompanha aí no cantinho ali do coração para toda a vida, com certeza. Ai, que E delícia. é isso. É muito bom, né? Essa sala está muito gostosa. Também estou muito feliz de participar. E agora chegou a minha vez. Eu sou a Nete Silva, tenho 59 anos. Eu estou morando atualmente em Dubai há quase 3. E eu tenho dois filhos. Eu tenho uma filha que mora no Canadá, também em Toronto, aí pertinho da Isa, da Marisa. Ela tem 29 anos. E eu tenho um menino, o Alexandre, que mora no Rio de Janeiro e tem 25 anos. E para contextualizar, pessoal, a ideia hoje, que partiu inclusive da Isa, foi fazer essa sala de bate-papo com mulheres que vivem fora do seu país, da sua terra natal, né? Histórias de pessoas que moram longe de casa, mas e que têm os filhos também, alguns morando na sua terra natal, no meu caso e da Isa, morando em outro país, mas enfim, distante fisicamente. Então, aproveitamos o gancho, né, do Dia das Mães para trazer esses relatos, essas experiências, enfim, contar como é que é viver longe dos filhos, né, morando em outro país. E aí, assim, a gente começa aqui nesse formato aí que a gente criou, que é bem legal, como eu estou dizendo. Eu queria entender, quem quiser começar, só começar, como é que é morar longe fisicamente dos filhos? Como é que isso bate para você, hoje, mulher, meia-idade, detesto esse termo, meia-idade, gente, mas enfim, mulher 50 mais, Seminova, mulher seminova, seminova. mulher seminova, mulher seminova, como é que bate isso para você? Marisa, Raquel, quem quiser começar a falar, tranquilo. Olha, eu vou começar a falar porque tô fresca, né? Acabei de deixar meu filho lá no Brasil, né? Aí essa hora, E, Saudosa. hora é horrível, é, saudosa. e quando a gente. Eu costumo dizer que é uma das decisões mais difíceis na vida de uma mãe, né? Pelo menos para mim foi uma das decisões mais difíceis. E você adequar essa história. Eu digo que a partir do momento que você migra, você passa a ser duas pessoas, ou uma pessoa pela metade, né? Porque você vai estar sempre com um pedaço seu longe de você. Parte do seu coração, ele bate fora do seu peito, que é onde está o seu filho, sua filha ou os filhos, né? Então, uma pessoa, quando ela sai ali do seu país, ela já começa a ter ali uma dupla identidade, na verdade, porque você realmente está deixando as suas raízes e toda a sua história, mas principalmente quando você tem filho, isso é desconfortante. O coração não sossega nunca. Embora a intenção seja sempre buscar o melhor, abrir portas para o filho, né? É abrir horizontes, galgar outros caminhos, mas ainda assim a dor é muito, muito grande. Aí esse negócio que você falou, essa questão de você nunca descansa, tá sempre atenta. Nossa, isso para mim é o que mais bate forte, assim. Eu tô sempre em atenção, em estado de alerta, né? Sei lá, alguma coisa pode acontecer, alguma coisa pode vir alguma notícia. Então, assim, é isso que você falou. A gente fica pela metade, né?
Essa que é a verdade. A gente fica pela metade. Para você, Isa, como é que bate isso? Hoje eu digo que eu sou uma mãe diferente, porque eu sempre quis que ele estivesse longe de mim, para ele crescer e amadurecer. Eu nunca fui esse. Eu sou fora da curva como mãe, porque eu vejo. Eu comecei muito cedo a fazer intercâmbio, a viajar, eu tinha 20 e poucos anos. E eu sempre comecei a entender como é a mãe brasileira. A gente é muito daquele acolhimento, de estar da super proteção. E isso atrapalha mais do que ajuda eles, muitas vezes, porque a gente sofre e eles sofrem. Então, assim, eu tenho casos e casos. Agora eu tô com uma mocinha aqui que é bem assim. A mãe tá doida que ela volte e ela, por ela não voltava nunca mais. Assim. Então, assim, porque a gente se acolhe muito. E o meu, eu sempre empurrei ele para longe, mas embora ele queira estar sempre perto, e eu é que empurro ele. Então, hoje eu me sinto mais tranquila. Primeiro, por não estar no Brasil por uma questão social, geopolítica geral do Brasil, mais de ver ele seguro, ver ele amadurecendo, mas esse sentimento aí da espera de um acontecer uma coisa fora da curva, eu tenho também. Como todo mundo tem. Tenho com ele e tenho com meu marido, né? Porque os dois estão sempre em pitadas. A gente, meu marido diz, tem a filosofia. O que vale é a qualidade do tempo, não o tempo que você tem. Então, ele sempre prima por isso. A gente tem a qualidade do tempo, é mais importante. Então, os poucos momentos que esse que Raquel acabou de vir agora, com certeza vai abastecer ela aí até e já motiva para um novo momento, um novo tempo, um novo pedacinho de momento. Então eu vejo muito tranquilo. Eu não, hoje não sofro mais, porque ele está aonde eu quero que ele esteja, sozinho, se bancando. Porque quando eu olho minha família é desse tamanho, né? E a gente vai faltar um dia. Isso eu fico muito assim. Esse é o meu sentimento como mãe. Eu quero que ele dê certo e se carregue. Eu digo sempre isso a ele todo dia. Eu quero que você se carregue. Eu acho bacana isso que a Isa colocou, do momento, aquele momento que você tem com seu filho, com a sua filha, né? Que não é o tempo todo. Esse momento ele tem que ser rico, né? E você É, aprende a desfrutar o máximo daquela pessoa ao seu lado. É interessante. Primeiro porque depois que os filhos se tornam adultos, eu falo que a gente tem uma nova família, né? É uma é. nova relação, é uma nova, né? Não é mais aquele pequenininho que você precisa cuidar, dar comidinha na boca. Então acabou com aquele cuidado quase que físico e agora é um amigo, uma amiga, né? Eu falo, meus filhos são meus melhores amigos, melhores companheiros. Eu adoro sair tomar um chopp com meu filho, ir ao shopping com a minha filha, fazer comprinha bem de mulherzinha mesmo. Então, assim, essa nova formação familiar você leva um tempo para se ajustar também, enquanto mãe, né? É, E aí, com o distanciamento físico, você aprende a valorizar esses momentos, como o Raquel teve agora, né? De estar com o filho, Exatamente. né? É. E aproveitar ao Tempo de máximo qualidade, né? qualidade, É. né? Ter qualidade desse encontro, né? Desse momento. Não sei, a Marisa está morando junto com as filhas agora? Agora eu tô. Então, mas é muito interessante, né? O que a Raga falou, acaba de deixar o filho e você sofre. Eu acho que hoje eu consigo ver assim muito claro como a gente, mães brasileiras, tendo contato com outras mães, né? A gente hoje conhece outras pessoas, o quanto nós somos protetoras e a gente, eu acho que até uma questão de cultura, a gente acha que o filho é nosso, né? Como se É fosse uma isso, extensão. Eu acho que a gente exatamente. não é preparada para pensar, e aquele momento que ele vai, será que ele vai embora? Ele vai embora, ele vai crescer? A gente nem pensa que eles vão crescer, né? A verdade, eu acho que é isso. E é muito interessante, porque são vários processos. Eu tive a minha filha muito jovem, então eu vivi muito tempo com ela, por muito tempo. Depois eu casei de novo, tive a minha outra filha. E quando a minha filha mais velha decidiu sair, né, e vir para o Canadá, eu trouxe, deixei ela para vir e eu voltei para casa, assim, eu chorei, acho que a tarde inteira. Meu marido perguntava assim: mas morreu alguém? Morreu alguém? Essa coisa, Porque quando a assim, Alessandra resolveu morar no Canadá, eu chorava todo dia. tipo assim, porque eu acho que na nossa cabeça de mãe, a gente não pensa que eles podem ser independentes ou que esse momento vai chegar.
né? É uma coisa meio assim, a gente não é preparado, a gente não pensa nisso. Por mais que a gente queira que trabalhe, que cresça, que tenha a sua profissão, como toda mãe, todos os pais, na verdade, mas você não imagina o momento, né, dessa separação, por mais que seja para melhor para eles. E como a Isa falou, a independência dos filhos, eu acho que é a melhor coisa, porque a gente não vai estar aqui para sempre. Mas é um É, processo. Eu passei por esse processo de chorar muito, de passar, né, muito tempo longe, e hoje eu penso muito que nem a Isa, assim, eu acho que elas têm que seguir o caminho delas cada vez mais, e hoje eu estou preparada para isso, depois de alguns anos. A gente acha que está preparado, né? Porque a gente está vivendo, né? Está indo, né? Eu me afastei, eu me distanciei fisicamente do meu caçula quando ele foi para o Canadá estudar. Mas eu, como mãe, que eu sou daquelas, tá? Eu quero checar tudo antes. Eu vou junto. Então, eu fui com a Alessandra, fiz o onboard dela, em Toronto e deixei na cidade estudando e tal, e voltei para o Brasil. E quando o caçula foi, eu fui junto. E nesse período que eu fui com ele, eu fiquei quase 7 meses no Canadá. Acabei não voltando logo, como eu queria, porque a adaptação dele foi demorada. Eu fiquei ali e eu cheguei a um momento que eu entendi que eu que estava atrapalhando. Porque eu tinha que deixar ele viver esse momento que faz Provavelmente você estava atrapalhando, sim. faz parte do crescimento. Vai, cara, vai, se joga. Problema seu. E eu lá, aquela mãe super protetora, eu falei, não, peraí, isso tudo foi um processo na minha cabeça. Eu sofri, eu chorava, eu não sei o que. Olha, e aí depois eu entendi, não, eu que estou atrapalhando, porque eu estou querendo resolver tudo, e eu não posso resolver tudo, é ele que tem que resolver. é. E aí voltei. Então, assim, essa coisa do processo existe mesmo, né? E é muito interessante porque não é só com eles, é com a gente também, né? A Então, gente agora também. que eu estou aqui em Dubai, ele estava aqui comigo, ele ficou quase 2 meses aqui, o caçula, o meu menino, e a gente conversou tanto, e assim, como foi gostoso ver o crescimento da nossa relação dentro desse novo contexto, né? E como a gente aproveitou muito esse esse tempo que a gente teve junto, né? Como a Isa vai aproveitar agora com o filhote dela, né? E Raquel agora há pouco tempo. E tem uma coisa que eu acho assim, que, pô, hoje em dia, graças a Deus, que eu falo que é para o bem e para o mal, né? A gente tem a internet, a gente tem todas essas ferramentas Sim. tecnológicas que ajudam a minimizar a distância, a saudade, tudo. Mas como é que vocês utilizam? Vocês têm algum roteiro, por exemplo, a minha família, a gente chama de call da família. É todo domingo, até porque eu tenho pais idosos que moram no Rio, então normalmente a gente faz a call da família no domingo à tarde. E aí a gente bate papo, conta como é que foi a semana, e é uma forma de manter um vínculo. E aí com a distância as crianças, né? Os meus filhos começaram, as Bebê. crianças pequenas, eles Bebê. começaram a participar também, e aí ficou esse ritual que tem nos ajudado muito, muito, muito. O meu pai e minha mãe têm dificuldade assim para sala de Zoom, sala de meeting, mas no celular eles funcionam bem direitinho. Tem dado conta. Como é que vocês fazem? Deixa eu Olha, ver. em geral acontece muito aos domingos, né? Mas no meu caso, meu filho não tem disponibilidade também aos domingos, então ele trabalha por escala. E aí a gente fala quando dá, ó, tá aí, dá para falar. E às vezes acontece de falar mais de uma vez na semana. Tem semanas que não se fala nenhuma vez em vídeo, né? Tô falando, mas tá ali. O WhatsApp realmente é uma ferramenta, é uma oportunidade que isso amenizou demais a vida de quem mora longe. Então, uma É. chamada de vídeo, fotos, em tempo real, gente, isso é magnífico demais. Isso acalma o coração. Você consegue ver cerimônias sendo realizadas, Agora, não é? recentemente, minha cunhada casou e a cerimônia da família que não pôde participar foi online. Então é isso. Online. Né? Então, para mãe, e é muito bom, aconteceu isso, você está ali, saber que você está um pouquinho perto, né, dos seus olhos verem as coisas, isso para uma mãe, isso ajuda muito. E claro que para um filho também. A gente estava falando aqui depois eu posso falar, vamos falar só da internet.
E eu utilizo, sim, o WhatsApp muito, que é uma ferramenta gratuita. Então, a hora que a gente puder falar mais e pergunta e tal, então, olha, dá para falar? Dá. Não dá, a gente mais tarde deixa recado, deixa um áudio. Só de você ouvir a voz da pessoa, você já dá uma acalmada no coração, Você né? está sempre conectada ali, né? Você está. Exato. Uma sensação. Porque, assim, o que que a gente quer também, né? Meio que participar da rotina. Eu sou muito Na assim. Já rotina, chegou no é. trabalho? E eu sempre peço assim, no início, principalmente com a Alessandra, eu sempre falo para ela, me dá pelo menos, bota assim, oi, pronto, já sei que acordou, que tá tudo bem. Mas você sabe que com o passar dos anos, ela já está aí há 5 anos, então ela já fica 2, 3 dias sem dar oi e tal. Mas eu sei que ela tá ali. A gente, às vezes até é interessante. Eu vejo uma foto no Instagram, eu falei, ah, ela saiu ontem à noite. Aí tá. Stalkeando. Só que é na É. filha. E você, Marisa, conte aí como é que sua rotina com Eu as tenho queridonas. Eu tenho dois tipos de experiência, Paulo, né, a respeito da rotina de se comunicar com os filhos. Quando a minha filha mais velha veio para cá, na época não tinha toda essa facilidade em relação à internet, WhatsApp. Então, o máximo que tinha era message, mas a comunicação principal ainda era o telefone. E ela era muito jovem, né, saiu de casa, a gente não tinha toda aquela é, os meios para entrar em comunicação com ela. Ela ficou estudando aqui, ficou em homestay. Então, a comunicação com ela era bem difícil e às vezes muito desesperadora, porque você quer uma notícia e aqui ela acabou de chegar, como todo jovem, adolescente, né? Vai curtir, se empolga, esqueci às vezes de mandar mensagem ou de ligar, ou tinha que ligar na homestay dela para pegar informação. Então, isso no começo foi bem difícil para nós, porque o único meio de comunicação teoricamente, era o telefone. E hoje, eu acredito que antes até de eu vir, né? Tipo, 8 anos atrás, 7 anos, já estava um pouquinho melhor. Mas hoje, mesmo estando aqui com elas, morando na mesma cidade, não moramos juntos, não moramos na mesma cidade, a comunicação ainda via internet é o principal meio de comunicação com elas. Tipo, você manda oi, aí, tipo, responde, fala, mãe. Tipo assim, né? É, mas eu acho primordial. No Brasil, eu já não tenho mais pai e mãe, tenho a minha irmã, que também a gente tem essa ligação muito forte, principalmente com minhas filhas. É, mas a internet hoje realmente ela veio para facilitar muita coisa e trazer, eu acho que de uma certa forma, que nem a Raquel falou, meio que traz uma segurança do que está acontecendo no momento. Porque eu Exato. tive a experiência de ter que ficar muito tempo esperando por uma notícia. É. E a gente até passou por situações na época onde foram bem difíceis, daquelas coisas de sequestro, as pessoas ligarem e você não ter como ter certeza se a pessoa foi sequestrada ou não. Assim, a comunicação no início, há anos atrás, realmente era bem mais restrita e a gente ficava muito tenso. Hoje, graças a Deus, não mais, né? Hoje não mais. Então a gente A tem essa coisa do rapidez de tempo real, ela, informação. ela aquece o coração, ameniza, É. né? Aquela Claro, história, É. A, como a Raquel a falou. minha, a minha experiência, eu tenho um grupo normal, eu, Marco, que é Family Group. Todos os dias a gente se fala, é bom dia, e Marco ele é muito disciplinado com isso, porque ele viaja muito e viaja para lugares que eu nem sei qual é a rota, às vezes, onde é que ele está. Então, ele está sempre dando bom dia e ele fala nas três canais. Fala comigo só, fala comigo e com Noah, mas Noah sempre fala comigo todo dia. Quando ele não fala, eu já fico chateada, porque que foi que houve? Já penso que já deu ruim, É porque muito ele todo dia maneiro. fala, e ele fala de vídeo, eu dou um café com ele ligando de manhã. O horário dele é europeu, está 5 horas na minha frente, então ele já liga. Eu dar bom dia, ele, pronto, ela acordou. Aí vou, vai fazer o quê? Aí O sempre fuso pergunta minha horário rota. é E ingrato, ele né? É muito pra amadureceu gente. muito, mas todo dia ele liga, e todo dia ele dá as coordenadas dele. Ah, eu fui fazer não sei o quê, foi fazer não sei o quê. Dorme mais cedo, lógico, né, por causa do horário, mas a gente se fala todos os dias. Ele fala pouco com minha irmã, quase nunca. É engraçado. Que às vezes eu pergunto, ah, fala com tu, não.
Mas comigo ele fala todos os dias, mais de uma vez. Que às vezes eu até tô ocupada. Agora não dá. Às vezes eu posso dizer, agora não Agora dá. não dá. A Marisa Aí falou ele uma diz, coisa eu digo que vou engraçada. ligar, e inclusive hoje eu digo que mudou, é diferente. Ele é que é meu pai hoje, porque ele disse assim, eu digo, eu vou ligar, daqui a pouco eu ligo. Aí ele, nunca mais, só amanhã. E às vezes eu realmente esqueço e não ligo, mas eu estou sempre, eu fiz uns avatar comigo assim, assim, ou o zoinho assim. Aí só que eu vi, pronto, mas a gente, e realmente é como se a gente tivesse presente todo dia, graças à comunicação Ajuda muito. moderna. A Marisa falou, É, engraçado não, a Marisa falou uma coisa interessante, não foi engraçado, foi muito interessante. E eu lembrei da tia-avó do meu marido, ela até faleceu já agora recentemente, mas ela me contava, ela sabendo da Alessandra, tudo, não sei o quê, ela me contava assim, menina, quando a minha filha, a filha dela mora mais de 30 anos na Califórnia, quando a minha filha foi para a Califórnia, era por carta. Gente, você imagina é. Eu peguei essa fase, gente. Eu fui fazer fazer intercâmbio uma na Espanha carta? e aí tinha um Sabia único por carta? computador que não era por e-mail, era um negócio assim que você fazia lá para falar com coisa, ou por carta. E Marco, a conta do telefone da gente veio desse tamanho, porque ele queria falar comigo todo dia. Lá, olha, não tinha, isso há 26 anos atrás eu fiz esse intercâmbio. Gente, era muito difícil, era uma cartinha. E a gente ficava super contente esperando o carteiro passar. Imagina esperar receber uma carta para ter notícia da pessoa. Mas as pessoas viveram assim, né? Por muitos anos, né? Muito. Inclusive, né, no meio de uma guerra, inclusive com N transições em meio de catástrofes, as pessoas. Ontem, por exemplo, foi um dia que a gente ficou sem internet, e aí a gente se questionou, imagina, né? Lógico que todo mundo me mandou mensagens, como eu disse, em tempo real, como é que você tá? E aí, logo depois, após 8 horas, eu comecei a receber as mensagens. Eu fui, mas ainda assim era um tempo hábil, né? Um tempo racional, não dias. Imagina, você não sabe. Imagina quando acontecia um terremoto, sei, você com seu filho. Hoje acontece mesmo essas catástrofes e a internet ela funciona muito bem para isso, né? Então o melhor exemplo foi ontem. A gente aqui no meio de um caos, Foi. também já aconteceram agora, deu uma ondinha de ter terremoto aqui em Portugal. Então na hora eles me ligam, na hora meu filho me manda mensagem, mãe, acabei de ler uma notícia e eu envio, gente, houve um abalo sísmico, mas está tudo bem, eu estou bem. Então, isso acalma o coração de quem está do outro lado, né? A internet realmente, para esse ponto, é uma arma fantástica. Fantástica mesmo. Eu tô falando com vocês, o filho acabou de ligar, tá? E aí eu mandei para ele, tô Ó, gravando. Porque o que a Isa Olha, e fala, o que a Isa fala, a ontem eu gente vi passa a ser uma filho, coisa, né? uma coisa interessante. O, acho que é o presidente de Portugal, é primeiro-ministro, eu não sei se é presidente, ele falou assim: eu não estou preocupado com as cidades do interior, eu estou preocupado com Lisboa, porque no interior a gente vive tão moda antiga, tranquilo, que a gente vai pegar um galho de mato, de comida, um chá lá no quintal, vai fazer o coisa, vai se virar e pronto. Agora aqui na cidade grande, as pessoas vão ficar como? E é bem assim, né? Porque é muito Famoso prático caos você urbano, morar né? porque todo mundo falando que ia passar 2 semanas. Eu digo, gente, duas, Eu vi que isso eu ontem. acho que é muita coisa de fake, hein? Mas se não fosse a comunicação, seria bem por aí. A com comunicação é o certeza. mundo agora, né? Até para se Vive desfazer o mal-entendido de ontem. gente, e quando é uma data comemorativa, sei lá, não vou nem falar Natal, né? Porque para brasileiro, a gente que é brasileiro, Natal é uma data muito importante. É uma data Muito que é importante. família, né? Esse ano eu Aí, vou de casar com novo, a vem a Marisa. bendita Com a da Marisa. internet. É. Você É, casar com a Isso que Isa, distrai. né? Marisa também, enfim, foi aquele período natalino que a gente conseguiu uma abraçar a outra, foi muito, muito bom. Foi bem legal. É, mas a gente não está foi. perto dos nossos, né, dos nossos entes, né, no caso dos filhos, é muito ruim, é muito ruim. Eu É. fiquei entre a cruz e a caldeirinha, porque eu queria estar com a filha no Canadá e queria estar com o menino no Rio e meus pais. E aí eu falei, não, como a minha filha não estava podendo viajar, eu optei em dar atenção a ela esse ano. Mas você fica
Às vezes até você fica sempre dividido, né? Aí chega uma hora, a Isa falou nômade digital, acho que eu tô nessa pegada também. Para juntar todo mundo vai ficando difícil, né, Isa? Vai, vai, vai. Eu mesmo não consegui no Natal. O Noah não quis vir, porque era muito. Ai, uma série enumerou, né? Aí agora que a gente vai se reunir. Inclusive, a Raquel vai ser nossa anfitriã deste Ó, momento. olha que honra, Maravilha. super honra. Lanete, essa questão das datas é uma coisa que não só para o filho, mas como para a mãe, é um trabalho árduo, a amadurecer. A gente precisa amadurecer, na verdade. Mas eu digo que, na minha opinião, a dor maior é de quem fica. Então, quando a pessoa que sai, ela que vai para um lugar novo, ela ainda tem ali um álibi da novidade, de conhecer, de se entreter e de se adaptar. Então, do meu ponto de vista, isso acaba roubando um pouco, requer um pouco mais de atenção. Agora, para quem fica, ela fica na mesma rotina, no mesmo dia a dia e com o vazio da sua presença. Então, estou usando aqui o caso do meu filho, né? Eu que saí do Brasil e o deixei lá. Então, para ele é uma dor maior, né? Você, de qualquer forma, entende como um abandono, você sente isso. É como no caso da Isa, sai e deixa o Noah. É diferente do filho falar, mãe, Né? agora eu vou estudar, não é verdade? Então, a mãe sentiria essa síndrome do ninho vazio. É, Então, a dor é, de quem fica, do meu ponto de vista, ela é maior, não é? Ela é mais porque a rotina continua. E quem sai vai lá procurar se adaptar, doloroso também, que se adaptar num outro país, numa outra cidade, tirar a identidade novamente, né, reconstruir, é difícil, mas ainda ocupa a nossa mente. Os filhos, talvez eles não entendam essa questão de uma mãe, porque geralmente a mãe é que fica. E aí a gente prepara é. os filhos para ir, como falou a Isa, né? Não, ele que tem que ir, eles têm que voar, têm que alçar grandes voos. Agora, quando uma mãe sai, já entra um contexto diferente, porque culturalmente uma mãe é preparada para ficar no ninho, esperar Fica, o é. filho e Sim. voltar, não é? E não de ela voar, ser uma nômade cultural, uma nômade. Não, não é típico nem para uma mulher, quanto mais para uma mãe, né? Historicamente falando, né? Então, Falando, né? isso a gente falando do ponto de vista de mãe, e agora do ponto de vista do filho. Tem sempre o ponto de vista do outro, que é o sentimento do filho. Uma coisa é o sentimento de mãe, meu sentimento. Estou indo melhorar a vida, preparar terreno e tal. Mas e a visão do filho? Será que ele vê assim, como a dor dele? E isso acarreta em problemas depois. Você também é cobrada, você também é julgada, você também é É. culpada. Super Então, julgado, né? As pessoas têm, Ex- infelizmente, exatamente. E isso pesa numa balança para nós, né? caramba. Na hora da data comemorativa, você vem, você vai estar aqui, e você também tem que escolher entre ir ou não ir, ficar. Eu só tenho um, você tem dois. E aí entra uma outra questão, a questão financeira, entra a questão de Nossa, trabalho, muita coisa, é o tudo. trabalho, eu tenho férias. Aí fala assim, ué, mas você foi para tal lugar e não veio aqui. Ué, mas gente, mas É. em tal lugar a passagem está muito mais barata, a passagem E aérea. fica 2 horas, e às vezes fica 2 horas onde você está, ou 3 horas. E assim, Então é muito complicado. eu Não, tô não é muito fácil, longe, né? De tá? Dubai para o Rio de Janeiro é chão, gente. É chão, é Não é, chão. você tem que se Brasil organizar. e Portugal são 9 horas, sem A escala, aérea é né? cara, então é isso, é toda uma reorganização, uma agenda, e às vezes é isso, só chega uma data comemorativa, um aniversário, né? Vou dar um exemplo, essa tia-avó do meu marido, ela faleceu o ano passado e foi o aniversário dela de 90 anos, e aí pô, foram todos os sobrinhos netos, a família toda reunida e tal, a gente não foi. A gente não foi, meu marido estava no momento que não estava podendo se ausentar do trabalho, a gente não foi. E logo depois ela faleceu. Então, assim, ficou aquele putz grila. Ainda tem essas coisas que, infelizmente, é da vida, né? É da vida É. e acontece. E o Faz parte. peso, né? Agora, não dá para É, abrir mão de uma formatura, de um, sei lá, um casamento de um filho. Então, vem toda essa transição na sua vida. Em É. algumas coisas, sim, a internet vai ajudar, mas outras realmente exige, o coração da gente exige estar perto, né?
Com certeza, Está com ali, é. certeza. Para você, Eu Marisa, como é que bate essas datas comemorativas? é bem difícil, porque a gente vem de cultura muito. A gente valoriza muito essa questão familiar, né? Uhum. Por exemplo, a gente vê hoje, a gente convive com outras culturas e a gente até acha estranho o comportamento deles em relação à data comemorativa, né? Algumas coisas. Porque nós, brasileiros, não gostamos disso. Estar com a família, domingo, se está em casa, vai almoçar com a mãe, com a avó, né? Todas essas coisas. Realmente eu acho que é uma das coisas que realmente pesa, que nem a Raquel falou, principalmente dependendo de quem vai e quem fica. Você não está ali nos aniversários, você não está nas conquistas. A minha primeira faculdade, eu me formei, a minha filha mais velha não estava lá, e só foi uma. Todas as minhas fotos é com a minha filha mais nova, meu marido e minha irmã, a minha filha mais velha não estava lá. E também teve momentos aqui que ainda bem que eu estava aqui, foi ótimo, tive a oportunidade de estar, tive das minhas filhas se casarem, eu estava aqui, meu ex-marido não estava, e aí foi essa coisa, tipo, de um ficar ali, né, o telefone ligado e passando todas as informações para ele, porque realmente vai ter situações que a gente não vai conseguir encaixar financeiramente, ou de tempo, ou dentro da rotina do outro. E eu acho que é uma das coisas que você tem que administrar pelas escolhas, ou deles ou nossas, né? E realmente é um pouco triste quando você está passando, você fala, ah, mas eu queria que a minha filha estivesse aqui, eu queria estar lá com ela, mas depois de um tempo, isso fica muito mais leve, quando você começa a entender que isso só faz parte da vida e são as escolhas, e toda escolha tem uma renúncia, toda escolha tem uma renúncia, e muitas vezes para melhor, né? Ou para nossos filhos, ou para nós. E no meu caso, as minhas filhas saíram, e já não foi fácil. No caso da Raquel, eu acredito que vai ter sido muito difícil, porque a gente tem todo é, um contexto social nos cobrando de muitas coisas como mãe, como mulher. Então, assim, como assim? Pesado, Como assim? pesadíssimo. Sabe? Então, eu acho que as datas comemorativas são importantes, sim. Faz falta, você se sente triste, principalmente no começo, que todo começo, né, aquela coisa do seu processo de você se adaptar, mas depois vai ficando mais leve e você vai entendendo, você vai mudando o peso que você coloca. E isso vai ficando mais leve. Eu acredito muito nisso. Eu vivo isso. Então, é, hoje está muito mais tranquilo. Se eu tiver que hoje fazer o que a Raquel fez, vou procurar uma outra coisa para fazer em outro lugar, eu tenho certeza que hoje eu administraria melhor, Esse né? processo O ia se processo dar seria de mais forma mais leve. leve, né? Porque, assim, acho que o pior sentimento para nós, mães, é a questão, tipo assim, meu Deus, meu filho partiu, não me pertence mais, eu tô deixando, ou como vai ser, como é que ele vai sobreviver, né? Vão sobreviver muito bem, porque, na verdade, dependendo de como a gente criou, eles vão ser até melhor que nós, e acho que esse que é o propósito. Então, Eu, administrar essas datas é realmente triste, né, no começo, é um pouco, você se sente, ah, eu tô ficando para trás, digamos dessa forma, né, eu não tô compartilhando mais, eu não sou mais necessária, alguma coisa desse tipo, mas eu acho que faz parte também, e duas depois, coisas que eu aprendi também, Marisa. Desculpa te interromper. não, pode falar. Duas coisas que eu aprendi nesse processo de imigração, de ser imigrante, né? Primeiro que é o que a Raquel falou, quem saiu foi você, tá? O resto, todo mundo continua com a sua rotina, com o seu dia a dia, com as suas coisas, então quem saiu foi você, né? E essa coisa de você cultural, que normalmente quem sai de casa são os filhos, e quando a mãe que sai, e ainda a figura da mãe, a mulher, ela que se ausenta, e olha que eu demorei muito, né? Isso aconteceu para mim já depois de 50 anos, então foi um processo demorado, né? Não, não foi assim, não saí na infância das crianças. Não, meus filhos já são adultos, mas eu que saí do país, mesmo assim tem um julgamento, que é o que a Raquel falou. Tem esse julgamento e Sim. é bem complicado, dos parentes e até de amigos. E até de amigos. Anete, eu vou dizer que assim, o julgamento até já passou, já é a condenação mesmo, né? Porque é a condenação total, porque não se encaixa. E muitas vezes não dá para você realmente encaixar, porque é um ponto fora da curva.
não é cabível uma mãe sair de casa, né? E ainda mais para outro país e tal. Então fica a história de que você é aventureira, que você não tem responsabilidade materna, você não tem responsabilidade emocional. Na verdade, você foi viver sua vida na condenação alheia, estou falando, Condenação né? é isso. Você A foi. possibilidade de você, olha, ela foi buscar algo melhor, isso para poucos que entendem, nossa, que, que bonito também, porque de certa forma é um sacrifício, né? Eu entendo que uma mãe não vai mudar de casa, largar uma história, principalmente depois da nossa cidade, Uhum. tá? Como diz Sim. a Isa aí, as novinhas, como é que é? As As seminovas. seminova, seminova. Uma seminova fazer uma atitude dessa, tomar uma atitude dessa, ela realmente ela não deve estar batendo bem da cabeça, não, né? Vamos falar Não, assim. não, é, Não existe é, isso. Você tem que ficar em casa e você tem que ir. E chega um determinado ponto, numa data comemorativa dessa, eu tive uma fase que eu não conseguia ligar, porque eu não conseguia falar, a voz não saía. De tanto, né, de tanta emoção. Se fosse, cara, era para eu estar lá, o que que eu estou fazendo? Então, assim, não ligava, eu tinha que mandar uma mensagem e às vezes até dar uma desculpa, porque a voz não saía. Eu tentava digitar o número e aquilo embargava. Eu falei, não, não vou conseguir falar, então deixa eu só escrever. Porque era tão hard, você fala, nossa, realmente tem um pedaço. Ah, mas por que que você não volta? Aí você fala, porque eu acredito que isso seja o melhor. Tá doendo agora, mas vai ficar mais suave lá na frente. Olha a E hoje, Marisa, já está mais na nossa frente já, que ela já está quase exatamente, 10 anos nesse igual a Marisa processo. falou, vai suavizando, Imagina. eles vão criando maturidade, eles vão criando, e aí você consegue já ou ir ao encontro, ou eles virem ao seu encontro, e aí começam a entender, né? Eu estou fazendo esse processo deles virem ao meu encontro, né, os familiares virem para cá, mas não é todo mundo que pode, é uma viagem longa. Meus pais mesmo já não suportam mais, né, porque já são idosos, então eu que tenho que ir mesmo, mas não dá para ir sempre, né, assim, do jeito que a gente gostaria, né? Agora a Raquel falou uma coisa que eu estava, assim, é um tópico aqui do nosso bate-papo. Diga. Você começou a falar que ficou com a voz embargada e tal, que eu queria falar assim, se você lembra de algum momento que foi muito difícil nessa jornada aí, desde que saiu do Brasil, ficou longe da família, ficou longe dos filhos, né? No caso, no seu caso, do seu filho. Teve algum momento assim, Isa, Marisa, teve algum aquele assim, caramba, eu queria estar com meus filhos agora e não está rolando. Olha, eu já que eu, tive. já, já que eu tô na Ah, sequência aqui, continue. Continua. eu tive, assim, o meu pior momento também foi recente. Há uns 2 meses atrás, meu filho acabou ficando internado, né, no CTI. Adquiriu uma bactéria, evoluiu, a bactéria ficou lá e acabou indo parar no CTI. Então, eu entrei num estado de loucura, né? E eu falei, o que que eu faço agora? Porque eu não sabia se estavam me falando a verdade, eu não sabia, até que chegou o ponto que eu falei para uma amiga, eu falei, olha, preciso que você vá ao hospital para mim e veja meu filho e me dê um feedback que eu estou indo para casa fazer a bendita mochila. Não era de emergência, era uma mochila para eu ir para o hospital e sair daqui para o Brasil. Então foi assim, e sempre esse momento que eu sempre temi, e acho que toda mãe vai temer a vida inteira, Uma é doença. receber essa notícia, né? Olha, o telefone tocando, né? E para mim tocou, e eu falei, o que que eu faço? Eu só sei que eu passei uma semana basicamente chorando, é, lidando, trabalhando, seguindo a vida, dando continuidade, mas o meu coração era do tamanho de um grão de feijão. E ela me disse, falou, Raquel, não, tá tudo sob controle, o quadro tá assim. Ela falou, olha, tecnicamente não há necessidade e tal. Então, para mim, foi um dos piores momentos dessa situação da vida. O outro, né, antecedente a isso, foi quando meu filho se formou lá da Marinha Mercante e ter aquela possibilidade de não ir, de não estar lá, não passava na minha cabeça. Estava tudo planejado, estava tudo certinho, mas já era uma pandemia, né? Já era a história da pandemia ali, tanto que eles se formaram com máscara, cantando aquele hino. Então, assim, eu falei, se essa porta fecha, se o país fecha e eu não chego lá, ele estudou a vida inteira para esse dia, e eu também, né?
Então, para mim foi assim, é da voz não sair mesmo. Não tinha Ah, como. é difícil, é difícil. É. Fala, Bom, Marisa. Eu Fala aí. falo, Marisa. Não, acho que para mim, assim, foram dois momentos difíceis. Um foi quando, lá no início, eu recebi essa ligação falando que ela tinha sido sequestrada, que ela estava aqui no Canadá, tinha sido sequestrada. Eu estava no trabalho na hora e, assim, na hora eu desesperei, né? Tipo assim, eu falei, gente, a primeira coisa que vem na minha cabeça, ela tá do outro lado do mundo. O que que eu vou fazer? É muito intocável, né? Aquela forma, é, tipo, ela tá, não posso ir lá para a porta do hospital, não posso ficar na frente da UTI. E nesse dia, a mocinha que trabalhava comigo, ela falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo no telefone? Aí meu marido pegou o telefone, começou a falar. E aí, como ele estava mais calmo, e aí ele começou a perguntar, tá, você tá com a minha filha? Então falou o nome dela. Começou a fazer algumas perguntas, assim, muito pessoais. E aí eu acho que a pessoa do outro lado acabou ficando, enfim, né, sem conteúdo, sem Uhum. base para conversar, e desligou. E foi uma época que a gente no Brasil estava tendo muito sequestro rolando. Então, meio que casou assim, e eu falei, meu Deus, sabe? É muito. É fora do real, porque eu não poderia alcançar nada Você e se ajudar ela em sente tão nada. impotente, né, pela distância, por tudo, mas como se você tivesse presente e Exatamente. próximo, né, fisicamente, iria mudar todo o contexto. Também não, né? Não, também não, mas assim, a- o sentimento de impossibilidade te paralisa. Uhum. Te paralisa, porque por mais que você fale, minha filha é independente, ela faz as coisas, não tem medo, né, tá tudo certo, mas e aí quando acontece algum problema que você precisa resolver, você precisa estar ali do lado, ou pelo menos só estar do lado mesmo que você não resolver. Sim. E eu acho que esse momento, assim, foi logo no começo, foi uma coisa bem difícil para mim lidar. E aí depois eu fiz o processo inverso, que eu vim para cá primeiro, ficar com a minha filha mais velha, e aí deixei a mais nova lá. E aí quando eu deixei a mais nova lá, a gente tinha acabado de descobrir que ela estava com alguns uns probleminhas de saúde e eu também não consegui ficar lá, só peguei o resultado e vim. Então, o processo dela de entrar com a medicação e algumas outras coisas que foram precisas, eu também não estava lá. Então, realmente, você se sente um pouco impotente. Hoje, com a mais nova, foi mais tranquilo porque a internet ajudou muito, né? A gente tinha comunicação, falava com meu marido toda hora, a gente estava ali dando todo aquele suporte. Mas a primeira, eu realmente, se eu pudesse, teria vindo aqui, pegado ela, levado para casa. Vem embora, Eu vai também, pra assim, casa. eu quero me Ai, transportar e não consigo. tá você E aí, você, é, Isa? vai lá, Ivia. Foi punk rock, como diz o outro. o Noah, para mim, é sempre uma surpresa, porque eu acho ele meio assim. Ele quebrou, machucou-se, né, no Natal, quando eu ia para lá, no dia que eu ia para lá. E assim, foi bem grave para ele, porque ele estava. E aí ele fica logo, ai, minha mãe, eu vou achar logo que vai acontecer uma coisa pior. E eu demorei, cheguei naquele dia quando eu cheguei, ele já tinha ido para o hospital, já estava, então foi o maior susto assim que eu tomei de situação, foi essa, de não entender, de você não estar. Aí nesse momento a distância gel ah, faz muita diferença Gráfica, e né? você fica apreensivo, porque você vai depender de um voo, você vai depender disso, daquilo, você não sabe. Hoje eu já estou mais tranquila. Quando acontece, ontem mesmo ele se machucou de novo nessa mesma perna, aí ele pegou, chamou a ambulância, aí eu já monitoro daqui, hoje eu já tenho mais tranquilo, porque eu já conheço o sistema de onde ele está morando. Aí eu já fico mais tranquila. Mas realmente essa coisa da distância, assim, você se sente impotente, não é, é irreal para a gente não poder socorrer, não estar nas urgências e dá uma angústia, e a angústia, a falta de notícia lhe dá angústia. Eu acho que a angústia, no geral, quando você não consegue, é o que mata. Com certeza. É E um agora, desespero só. eu recentemente senti uma dor tão profunda, foi em janeiro, dia 30 de janeiro, a nossa cachorrinha, a cachorrinha da família, ela faleceu, ela morava com a minha filha em Toronto, era a filha dela que ela cuidava, tanto que eu sou a vovó, meu marido é o vovô, e a cachorrinha é a filha dela, né? Que ela se esmerou, que ela fez de tudo para poder cuidar, para primeiro levá-la do Brasil até o Canadá,
nós conseguimos levá-la. E ela morou aí no Canadá 3 anos com a minha filha e era a filha dela, parceira de todas as horas. Eu costumava dizer assim, a Debbie, que era o nome da cachorrinha, né? Se a Debbie falasse, ela conhece todos os segredos da Alessandra, porque ela só ficava com aquele olhinho assim, só falta falar, né? E aí a minha filha encarou isso tudo sozinha e a gente daqui no telefone, num desespero, numa dor, eu queria ampará-la mais distante. E foi do dia para a noite. A cachorrinha dormiu, teve um AVC durante o sono e acordou com aquele derrame que já tinha tomado quase o cérebro todo e não tinha mais o que Não. fazer. Então, assim, não dava tempo nem de chegar, mas eu queria estar perto dela para dar um carinho, para dar um suporte, e não foi possível. Mas fizemos tudo, tudo pela internet, até no momento que foi fazer o sacrifíciozinho dela, da cachorrinha, ficamos online o tempo todo, e a veterinária e a psiquiatra e a psicóloga do hospital veterinário falou assim: nunca vi isso na minha vida, a família toda online para se despedir de uma cachorra. Eu falei, mas ela é da nossa família, ela é a irmã, a filha, a neta, ela é da família mesmo, né? Nem Membro, gosto de né? falar. Até hoje, eu olho a foto, já começo a chorar, enfim. E foi um momento difícil, assim, porque eu sei o tamanho da dor que ela deve estar sentindo até hoje, porque foi recente, não tem tanto tempo. Mas teve que tocar a vida para frente e a gente à distância, né? Apoiando como dava, né? E aí, graças a Deus, tem essa internet, né? Santa internet. Tanta internet, né? A gente já passou pelos desafios, um momento difícil que a gente passou, né, pela distância. E a ideia agora era partir para um conselho. Eu posso até começar. O que eu diria para essa mãe é, que ela queira sair do país sozinha ou com seu companheiro, enfim, não importa, e tenha que fazer esse distanciamento, que ela vise o que for melhor para a família como um todo. Então, por exemplo, no meu caso, a gente está aqui em Dubai, mas eu falo que é um projeto familiar, porque estarmos aqui proporcionou outras coisas boas para a nossa família, para os meus filhos, que se eu estivesse no Brasil não poderia proporcionar. Então, o nosso foco aqui é melhorar a empresa familiar, digamos assim, né? É um sacrifício que a gente faz de estar com esse distanciamento físico, mas que a gente foca sempre na melhoria para o grupo, né? E essa mulher, se ela quiser, se ela decidir realmente morar fora, que ela tenha um propósito. E esse propósito ela carregue firmemente com ela, porque vai ter dia que vai. Você até esquece. Ih, eu tô aqui mesmo, por quê, hein, gente? Nem lembro. Né? Fala sério, Raquel, já não É, bateu isso? Olha, Tô eu aqui vou, mesmo, tô hein? fazendo o que aqui? Casa, vou pra casa. eu vou endossar aí o seu conselho, o seu recado, a sua orientação. O projeto que tiver de fazer, faça, ande. Entenda que você criou seu filho para a vida, para o mundo. O seu filho, na verdade, não é seu. Você só foi um canal para colocar essa pessoa maravilhosa no mundo, ou as pessoas. Mas os filhos não são nossos, não são nossas propriedades, né? E digo que nós somos exemplos da vida dele. Quando eles miram uma mulher destemida, desapegada, eu acho que os nossos filhos também se orgulham de nós, Nossa, e eu né? sinto isso demais com meus filhos, como eles torcem por mim, como eles têm orgulho. Exatamente. E isso é Então, muito legal. eu digo vá. Mas quando você for, não eu vou ficar distante. Às vezes a gente está perto e está distante. Essa é a diferença que ninguém percebe. Boa, Então, Raquel. o fato de estar presente não significa que você está de fato presente. Então, mesmo distante, seja presente na vida do seu filho, estabeleça de qualidade, importante, um diálogo aberto. É difícil? Claro que é, mas não é impossível. E você vai ver que depois, com o tempo, eles vão te entender. E faça, incentive-os também a conquistar o mundo, a viver o mundo, a ver o mundo sob outro olhar, como as outras pessoas vivem, se comportam. E é possível viver essa conquista, né? E como você disse, é sempre por um plano familiar, um projeto familiar, né? E às vezes a gente realmente fala assim, meu Deus, estou pagando esse preço todo aqui, mas
tem um objetivo, tem sim uma finalidade. E com certeza os nossos filhos se orgulham e vão se orgulhar dessa mãe também. Fala, nossa, minha mãe tem essa coragem, minha mãe desbrava o mundo, a minha mãe, eu posso visitá-la, porque aí você fornece condições também do seu filho chegar. Sim. Você aprender outro idioma depois de novinha, né, Isa? Depois de. Então, isso é muito Semi-nova. seminova. Depois de seminova, você aprender outro idioma, viver num outro país, é muito difícil. Dificilmente o seu filho não vai se orgulhar de você e não vai te ter como exemplo. Muito dificilmente isso vai acontecer. Lá no fundo, ele pode fazer aquela, minha mãe saiu, mas no fundo, no fundo, ele vai dizer, minha mãe é literalmente um conquista o mundo. Bacana. E aí, Marisa, tem aí alguma dica para essas mães desbravadoras, talentosas, que vão aí desbravando o mundo, que estão desbravando o mundo? Eu acho que o que a Raquel falou já enfatiza bastante coisa, né? Falando das mães, mas eu tenho a oportunidade de conviver com bastante jovens que saíram de casa e vêm para intercâmbio, assim como a Isa. E o meu, né, tipo, o meu conselho para elas é acreditem nos seus filhos. Preparem eles o máximo que vocês conseguirem, porque é tão bonitinho ver o processo deles. Às vezes eles chegam aqui, tipo, vem de casa, não tá acostumado a fazer nada, não sabe cozinhar, não sabe passar, não sabe fazer nada, né? A gente faz como mãe. E, e quando a gente vê eles fora da gente, e crescendo, e fazendo, e desbravando ali, e um dia tem história para contar, que são muitas. E assim, eu acho fantástico o processo. Né? Eu fico imaginando a da minha filha mais velha, quando ela veio, não tinha quase nenhum brasileiro aqui no Canadá, realmente foi tudo muito novo para ela. E hoje a gente tem a oportunidade de conviver com muitas, não só do Brasil, como de outros países, e eu acho que os pais, as mães, pelo menos as mães dos pais, eu acho que devem se sentir muito orgulhosos, porque é muito gratificante ver como essa galerinha chega num lugar que não é a casa deles, né? Não está ali na nossa, sob a nossa proteção, e como eles vão descobrindo e criando coisas, sobrevivendo. Acreditem nos seus filhos. Quando chorar, tá com saudade de casa, vai passear, vai conhecer o shopping, vai fazer alguma coisa, porque dependendo da ligação dos filhos com a gente, isso é muito difícil para eles também, né? Eu acho que a Isa pode enfatizar mais, que ela trabalha mais com adolescentes, enfim, jovens. Acreditem nos seus filhos, deixe que eles sigam o caminho, tendo experiência e tendo história para contar lá na frente. E que a gente fique atrás, dando base mesmo, esperando aquela ligação que tá triste, que tá com saudade de casa, mas que vai ficar tudo bem. E olha só, hein? Eu não era assim, não, hein? Eu era aquela mãe que falava, volta pra casa. O processo, é aquele processo, né? E aí, Eu não, eu já acho assim, eu sou bem diferente da curva mesmo, tá? De mãe, é como eu sempre digo, eu sempre fui viajante a vida toda, eu trabalhava viajando. Há muitas reclamações dele, de dizer que eu deixava, nunca fui a uma festa de escola, porque realmente eu não tinha tempo, mas eu trouxe tudo isso para ser normalizado na vida dele, tanto eu como o Marcos. A gente foi um casal que sempre foi diferente, todo mundo viajava e ele ia muito também. Mas hoje ele também se vê assim, ele também é uma pessoa que está sempre querendo estar viajando, que não se importa, eu vou para isso, eu vou fazer isso. Para mim, ele cresceu muito. E para as mães tradicionais, que são aquelas que têm o medo mesmo, e que às vezes é impossível, inclusive, vou fazer de novo a minha publi com relação ao escape, que é uma experiência para 30 mais, 50 mais, que quer viajar e que tem muito medo, medo de tudo, porque o medo vem de você sair de casa, mesmo você aposentada, mesmo você não sendo mais tão valorizada, porque a gente tem as etapas, tá, queridas? Eu não sei se a Raquel já alcançou, acho que a Anete também não, porque eles não casaram e não tiveram filhos. Porque quando tiver, você vai estar lá só naquele cantinho. A avó não está lá para tomar conta? Ok, a gente vai perdendo, vai depreciando, que é o que a natureza ensina. Senão, na cultura do Canadá, eles botam a gente lá num lugarzinho para a gente viver só com os seminovos.
E a Marisa, que a dela já está distante, e ela sabe disso, que às vezes demora até encontrar para se comunicar, porque é o tempo, é outra vida, fecha-se ciclos e não nos cabe mais naquele ciclo. Então, às vezes, você quer tanto se dedicar àquilo, aquilo assim, puxar para você, mas uma hora você está fora daquele ciclo, naturalmente, porque a vida é assim. Então, é o que Raquel falou. Quer fazer um projeto de vida? Faça, não deixe. Enquanto você está com saúde, está com liberdade para fazer, está com Filhos condição de se também, né? Tem planejar, saúde, tem não tempo deixe de se para valorizar, trabalhar. porque uma hora o ciclo vai fechar. Por outro motivo, ou uma viagem, ou uma profissão que ele adquiriu, ou uma nora, ou um filho, ou uma coisa, e você vai ficando só com aqueles 10% de valorização dentro do contexto, porque é natural. Eu pergunto que hoje, só seguindo o exemplo, o meu marido tem 61 anos. Quantas vezes ele liga para a mãe? No Dia das Mães. Não existe mais espaço, gente. Esse é o lugar que a gente está Paula, pelo caminhando. amor de Deus. Misericórdia. Eu sou bem A realista, Raquel por isso que eu digo deprimiu que eu sou. agora, hein, Raquel? É, Não se pode eu é que digo assim, ó, ligou para sua mãe? Aí ele agora está mais junto da mãe dele, acreditem. Por minha conta do que pela conta dele, porque ele sempre foi do mundo. Então, Agora ele assim, tem a história do telefone, agora não, ele aprendeu. A gente toda vez que bota o pé no Brasil junto comigo, vamos lá na minha mãe. Mas antes, há 10 anos atrás, ele ia, não via, não ligava, entendeu? Porque assim, isso é natural, não é? A natureza humana faz isso. Por que que a gente vai se sentindo solitário? Então, quando a gente toma essa atitude que nós tomamos, de se mandar para o mundo, é porque você não se acha mais necessário numa rotina. Então, você tem que ser necessário a você, a seus sonhos. Aí vem aquela saudade, tudinho que é necessário, mas é assim que funciona a vida. Eu não tenho porque eu sei que o caminho é esse, e ele é sem volta, tá? A gente vai perdendo a situação de você achar que é 100%. A gente dá 110 a eles. Aí eles vão crescendo. Quando bota lá na escolinha, já tem amiguinha, né? Já é não sei o quê. Quando vira adolescente, aborrecente, Ave Maria. E quando está adulto, é bonito quando eles ainda estão assim com a gente, graças a Deus. A Milene, que é a de Marisa, ela é bem apegada a Marisa, mas talvez não seja tanto quanto era quando era solteira, É, não, lógico que não. Solteirice não faz é? parte. E é porque não tem um neto ainda. Tem uma Mas neta é aí. isso, acredito. Não, mas Exatamente. Você uma vai pessoa. perdendo aquele espaçozinho naturalmente. Eu não tenho mais mãe, mas se tiver. Ah, pronto, a Nete tem a mãe dela, e assim, você fala com sua mãe todo dia, só os domingos, né? Não, não é no domingo e Eu não normalmente sei. eu falo durante a semana mais um dia ou dois, umas 3 vezes por semana. Porque ainda é das antigas, entendeu, Nete? Mas naturalmente a gente vai perdendo aquele espaço. É da natureza. Meus filhos dão muita atenção para os avós. A Alessandra que está aí no Canadá, Graças ela a liga Deus, gente. quase todo dia para os avós. Eles assistem Big Brother juntos. Você acredita nisso? Coisas da internet, né? A gente pode fazer isso. Pessoal, Que agora bom. para fechar, alguém quer mandar mensagem para os filhos? Olha, eu ia dizer justamente isso que a Isa falou, que com o passar do tempo a gente vai ficando obsoleta na vida dos filhos, principalmente a gente que está fora, né? Então eu quero mandar uma mensagem pro meu filho, por favor, não me torne obsoleta na sua vida, meu amor. Quero estar sempre presente. Por favor, o que eu puder fazer para te incluir, você vai estar sempre incluso na minha vida, isso é fato, né? Mas de verdade, a Isa falou uma coisa muito importante. É natural que você vá se tornando ali apenas é, uma pessoa de consulta, né? E que bom, não quero mandar, não quero tomar decisões na vida do meu filho, né? Mas é muito legal quando o seu filho ele vem comunicar, ele vem dizer, chega uma hora que você já não decide.
por ele, mas ele fala, mãe, estava pensando em fazer isso, ou já fiz isso, e aí o que que você acha? Tardiamente, mas perguntou. Uhum. Mas é muito triste para uma mãe ficar obsoleta na vida do filho, né? E, e bonito, por um lado, que ele está evoluindo, se tornou um adulto independente. Foi para isso que nós criamos e educamos. Mas o amor da gente, ele nos torna, nos quer que a gente esteja sempre ali, né? Sempre amigos, né? É isso. Eu Então, acho que por também é favor. um pouco assim como a gente se coloca, né, diante do mundo, diante dos filhos, da família, né? As gerações passadas tinha essa coisa mesmo desse caminhar, de você ficar mais ali no cantinho, quase uma figura decorativa. Mas conheço mulheres que estão ainda, mesmo com seus 80 anos, estão muito ativas, se posicionam, participam. Então, assim, eu acho que também tem toda uma forma de como você caminha para esse envelhecer, né? É um, Coloca no eu contexto estava ouvindo familiar. outro dia um debate com o Drauzio Varela e muito interessante ele falando como essa jornada se dá para cada um, né? E ela é diferente para cada pessoa. Marisa, tem uma mensagem para as filhotas? Eu tenho para minhas filhas. Eu hoje eu gostaria de muito, elas já sabem disso, mas eu gostaria de falar que obrigada por muitas coisas. Porque dentro desse processo de ser mãe, do nosso histórico e de estar aqui no Canadá, foram muitas perdas, foram ganhos, mas tipo, também houve muitas perdas, não só para mim como para elas. E hoje eu posso falar que dentro de muitas coisas que aconteceram, hoje elas, eu sou aquela mãe apaixonada, e sabe disso, né? Tipo, acho que as minhas filhas têm que ficar aqui ao redor, enfim. Mas hoje eu vejo que elas me ensinaram tanto nesse processo de você, de dessa ligação sentimental, dessa necessidade de você estar com elas, de achar que o filho não pode ir embora. Eu aprendi tanto com elas. Elas são muito diferentes uma da outra, eles conhecem você também, né? A gente conhece um pouquinho. E hoje eu consigo ver assim de uma forma muito clara e leve como tudo foi importante e como cada uma consegue seguir o seu caminho e não é o caminho que eu acho que tem que ser para mim, né? Não é aquilo que eu acho que é certo, é o caminho delas. E hoje Não são suas escolhas, são as escolhas delas, e então, a eu, gente eu tem sou que aprender a dar suporte sobre. Eu sou muito grata a elas em cada historiazinha que a gente passou, em cada conquista, em várias perdas. Eu sou muito grata, minha filha, por elas me ensinarem muitas coisas que talvez, se não tivesse sido esse processo de mudança nas nossas vidas, eu não teria aprendido, porque não teria sido colocado em situações onde você tem que se repensar e tem que se avaliar, respeitar o outro, respeitar várias coisas que a gente, às vezes, como mãe, a gente não toma tanto cuidado para, né? Para pensar a respeito. Então, eu queria muito agradecer elas mesmo e falar muito obrigado. Hoje eu tenho uma leveza em relação ao relacionamento com elas, que eu acho que me traz muita paz no meu coração, para que elas estejam no caminho delas e para onde eu estou hoje, eu estou bem. E se tiver que amanhã fazer uma outra escolha, eu também vou e vou tranquila. Sabe? Então, eu acho que isso vem muito delas. Eu tenho muito que agradecer. Além de serem tudo que eu tenho na vida, só tenho essas duas pessoinhas. Que E lindo, amo Marisa, que lindo, e sou muito grata. que lindo. Eu E vão queria ter que me. que lindo, que lindo. Muito bacana. Minha Gratidão filha, sempre, né? Também minha filha, agradeço muito meus a filhos gente brinca pela muito. troca, pela amizade, pelo amor. Eu também sou, como diz a Isa, eu sou também fora da curva. Já tive uma trajetória de vida também, um período enorme que eu tive que me dedicar muito ao trabalho, mas para dar o melhor para eles. Então, assim, meus filhos é tudo também para mim. Eu queria dizer uma coisa para eles. Eu quero dizer, meus filhos, eu não quero tirar dos meus filhos o privilégio de lutar as suas próprias batalhas. Mas, se vocês precisarem de reforço, estarei aqui, pronta para entrar em ação. Eu sou Ai, mãe que bom. leoa, toda aquela assim, eu fico quietinha, mas se precisar, a mãe Entra.
É lógico. Nossa Senhora, não mexe com meus filhos, não. Né? O meu eu tenho que dizer assim, o Meu. meu é uma, eu que escolhi, ele não me escolheu, eu escolhi ele porque ele veio de uma adoção, de uma história bem bonita que a gente tem. E eu sempre apoiei ele em tudo, eu sempre valorizei as coisas, briguei muito, a gente teve muitas fases difíceis, porque eu digo que eu sou acridoce, então assim, eu não sou moleza, e ele também, mas ele se identifica até mais comigo do que com o pai. A primeira coisa que dá, qualquer coisa, ele, mãe, aconteceu isso, e aí não sei o quê. Mas A eu digo Isa que ele é a minha pegou, referência no é mundo, dupla dinâmica, é e fechamento. eu quero me mudar um pouquinho para Portugal para ficar pertinho dele. Não quero ir para perto do mesmo. Eu quero estar mais perto assim, de ter outra, de abrir um ciclo novo em outro lugar, que ele possa me visitar, que a gente tenha, sem se querer. Um dia desse ele me chamou para morar com ele. Eu digo, não vai dar. Não vai ser legal, cara. Vai ser 2 meses só. Porque Acabou a lua de como mel. mãe, eu ainda quero corrigir, mas hoje eu estou melhor e ele também, a gente amadureceu. Que Mas ele é muito delícia. independente e quando ele quer fazer uma coisa, ele quer fazer aquilo. Ele tem o projeto dele, que não é o meu, mas é a escolha dele. E assim, eu respeito muito ele hoje, muito. E é o amor da minha vida, né? A minha referência no mundo é ele, porque ele é um pouquinho do que eu consegui moldar, lapidar aquele diamante rebelde da adolescência. Gente, o que é mais bacana assim é que a gente é mãe, a gente desbrava, a gente vai para outros países, a gente vai buscar também coisas, viver, né? Novas experiências, buscar qualidade de vida, cada um com seu propósito, com seu objetivo, mas no final o sentimento é muito igual, né? É, É de é. proteção, Exatamente. é de admiração, é de gratidão, enfim, são vários sentimentos, mas que são muito parecidos. Gente, esse episódio especial foi um prazer, foi uma delícia estar aqui com vocês. Isa, obrigada, essa tua ideia foi, ó, supimpa, foi maravilhosa. E aí, gente, eu queria pedir mais uma vez, deixa aquele joinha aqui pra gente, é muito importante, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Então, pessoal, Tá. até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.